Graça e paz, meus amados irmãos, minhas irmãs. Sejam bem-vindos ao grupo de evangelização do Movimento Católico Discipulado de Jesus Cristo. Estamos nas meditações orantes do curso bíblico católico. No livro de Judite, hoje nós meditamos com a leitura do livro de Judite, nos capítulos 5 a 7. E lembre-se, meu irmão, o discípulo só cresce no caminho da palavra de Deus e do Espírito Santo. Por isso, meu amado irmão, minha irmã, abra agora a sua Bíblia e vamos juntos meditar a palavra de Deus. Estamos meditando hoje a terceira vivência da semana e o tema de hoje é Javé os protegerá. Judite, capítulo 5 até o capítulo 7. Iniciamos a nossa meditação. Holofernes foi informado de que os israelitas estavam se preparando para a guerra. Contaram-lhe que eles tinham fechado as passagens das montanhas, fortificado o topo dos montes mais altos e preparado obstáculos nas planícies. Ficou enfurecido, porque não se dignaram ir ao seu encontro, como fizeram os outros povos do Ocidente. Foi então que Holofernes soube pela boca de Aquiô que os judeus eram um povo diferente dos outros povos por eles subjugados. Se a cultura grega era forte, agora eles encontrariam pela frente um povo cuja cultura era enraizada na revelação divina ao longo da história da salvação. Então vejamos, meus irmãos, minhas irmãs, a leitura de Judite, capítulo 5, versículo 6 seguintes. Então, atenção para a leitura. Esse povo e descendente dos caldeus, primeiro estiveram na Mesopotâmia, porque não quiseram seguir os deuses de seus antepassados, que viviam na Caldeia. Eles abandonaram a religião de seus antepassados e adoraram o Deus do céu, que reconheceram como Deus. Os caldeus, porém, os expulsaram da presença de seus deuses, e eles tiveram que fugir para a Mesopotâmia, onde ficaram por longo tempo. O Deus deles ordenou que saísse daí e fosse à terra de Canaã. Instalaram-se aí e ficaram muitos ricos em ouro, prata e rebanhos numerosos. Em seguida, foram para o Egito por causa de uma fome que atingia o país de Canaã. E aí ficaram enquanto havia alimento. No Egito, multiplicaram-se muito e se transformaram num povo numeroso. O rei do Egito, porém, ficou contra eles e o explorou no trabalho de preparar tijolos, e eles foram humilhados e tratados como escravos. Então, eles clamaram ao seu Deus, e este castigou todo o país do Egito com pragas incuráveis. Os egípcios, então, o expulsaram do país. Deus secou diante deles o Mar Vermelho e os conduziu pelo caminho do Sinai,
e de Cades-Barnea. Eles expulsaram todos os habitantes do deserto. Instalaram-se na terra dos amorreus e exterminaram pela força todos os habitantes de Ezebom. Depois atravessaram o Jordão, tomaram posse de toda a serra e expulsaram os cananeus, fariseus, jebuseus, siquemitas e todos os gergeseus. E aí viveram por muito tempo. Enquanto não pecaram contra o seu Deus, a prosperidade estavam com eles, porque o Deus deles odeia a injustiça. Mas quando se afastam do caminho de Deus, lhes havia marcado, uma parte deles foi completamente exterminada em guerras, e a outra foi exilada num país estrangeiro. O templo do Deus deles foi arrasado e suas cidades foram conquistadas pelo inimigo. Mas agora eles se voltaram para o Deus deles, regressaram da dispersão, ocuparam Jerusalém, onde está o templo deles, e repovoam a serra que tinha ficado deserta. Agora, meu soberano e Senhor, se essa gente se desviou, pecando contra o Deus deles, comprovemos essa falta e subamos para atacá-los. Contudo, se eles não tiverem pecado, é melhor que o Senhor os deixe em paz. Caso contrário, o Senhor e Deus deles vai protegê-los e ficaremos envergonhados diante de todo o mundo. Então, continuando, meus irmãos, vimos uma verdadeira profissão de fé histórica, fazendo a sagrada recordação das maravilhas de Deus em favor do seu povo e a sua proteção. Quem mexe com Israel, mexe com Deus, pois Deus fez uma clara opção por eles. Mas Holofernes não acreditou e disse a Aquio: quem é você, Aquio, e esses mercenários de Efraim para profetizarem desta forma, aconselhando-nos a não lutar contra os israelitas, porque o Deus deles vai protegê-los? Quem é Deus além de Nabucodonosor? Nabucodonosor enviará a sua força e exterminará os israelitas da face da terra. E o Deus deles não conseguirá salvá-los. Nós, servos de Nabucodonosor, os esmagaremos como se fosse um só homem. A fé de Israel foi posta à prova. Holofernes ordenou ao exército e às tropas aliadas que levantasse acampamento, avançasse contra Betúlia, ocupasse as passagens das montanhas e atacasse os israelitas. Quando os israelitas viram esta multidão, ficaram aterrorizados e comentaram: eles vão engolir toda a face da terra. Nem os montes mais altos, nem os precipícios, nem as colinas suportarão tanto peso. Vendo-se cercados pelo inimigo e sem possibilidades de escapar, e tampouco buscar água na sua fonte, os israelitas ficaram desanimados e clamaram ao Senhor, seu Deus. Ninguém tinha como saciar a sede, nem por um dia sequer, porque a água estava racionada. As crianças desmaiavam e as mulheres e os jovens desfaleciam de sede.
caíam pelas ruas e saídas das portas da cidade, completamente esgotados. Apesar de ser um povo forte e resistente, sem água é impossível seguir adiante. Diante da crise geral, estipularam mais 5 dias de resistência. Depois desse prazo, se Deus não socorresse o seu povo, ele se entregaria ao inimigo estrangeiro. A cidade estava tomada pela angústia. Meus irmãos, minhas irmãs, que a palavra de Deus continue frutificando na sua vida. Faça agora a leitura de hoje em Judite, capítulo 5 ao capítulo 7. E deixe aqui a sua partilha nos comentários. Assim, vamos nos ajudando, uns vão edificando os outros no caminho da palavra de Deus. Encerramos mais uma meditação e eu convido você para fazer o CCC, curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, pela sua participação. E até a próxima meditação orante do grupo de evangelização do Discipulado de Jesus Cristo. Graça e paz.